Através da nossa página do Céu de Ao Vivo. Estamos aqui mais uma vez em nossa casa, na casa de Leon Denis, na cidade do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, trazendo mais um trabalho cristão para todos nós, uma palestra, uma reunião pública em torno das obras de Leon Denis. E para enriquecer nosso trabalho dessa noite, quem irá fazer o estudo durante a palestra, a companheira Rosângela Boren, e durante os passes, a companheira Jussiara Sabatini, que irá falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, 5 e 6, Bem-aventurados os pobres de espírito, durante os passes. Todos que entrarem em nossa casa, temos uma mensagem em mãos, não temos? Essa mensagem, essa lição, ela foi extraída do livro Depois da Morte, o capítulo 8, de Leon Denis, com o título A Crise Moral. Essa página é parte do capítulo, uma lição muito rica, que servirá de comentário para a companheira Rosângela. Nos acompanhem a lição. A crise moral. Uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha morta que rola ao sabor dos ventos. É bom combater a ignorância e a superstição, mas é preciso substituí-las pelas crenças racionais. Para caminhar com passo firme na vida, para se preservar das falhas e das quedas, é necessária uma convicção robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material. É preciso ver o objetivo e atingi-lo retamente. A arma mais segura no combate terrestre é uma consciência reta e esclarecida. Mas se a ideia do nada nos domina, se cremos que a vida não tem amanhã e que com a morte tudo termina, então, para ser lógicos, o cuidado da existência material e o interesse pessoal deverão se sobrepor a qualquer outro sentimento. Pouco nos importará num futuro que não deveremos conhecer. A que título nos falarão de progresso, de reformas, de sacrifícios? Se apenas há para nós uma existência efêmera, só nos resta aproveitar o momento presente, tomar as alegrias e abandonar os sofrimentos e os deveres. Tais são os raciocínios aos quais chegam forçosamente as teorias materialistas, raciocínios que ouvimos formular e que vemos aplicar todo dia em torno de nós. Que estragos podemos esperar dessas doutrinas no meio de uma civilização rica, já muito desenvolvida no sentido de luxo e prazeres físicos? Entretanto, todo ideal não está morto. A alma humana tem, às vezes, o sentimento de sua miséria, da insuficiência da vida presente e da necessidade do além. No pensamento do povo, uma espécie de intuição subsiste. Enganado durante séculos, tornou-se incrédulo diante de qualquer dogma, mas não é cético. Vagamente, confusamente, ele crê, aspira à justiça. E esse culto da lembrança, essas manifestações emocionantes do 2 de novembro, que levam as multidões aos túmulos dos mortos amados, denotam também um instinto confuso da imortalidade. Não, o povo não é ateu. Já crê na justiça imanente, como crê na liberdade, pois todas duas existem por ordem de leis eternas e divinas. Esse sentimento, o maior, o mais belo que se possa encontrar no fundo da alma, esse sentimento nos salvará. Por isso, bastará fazer com que todos compreendam que essa noção, gravada em nós, é a própria lei do universo, que ela rege
todos os seres e todos os mundos, e que através dela o bem deve, finalmente, triunfar do mal e a vida surgir da morte. Leon Denis. Linda mensagem, né, meus irmãos? Que com certeza o estudo será realmente também muito bom, maravilhoso para todos nós. Vamos então elevar nossos pensamentos, fazer nossa prece e passar a palavra para nossa irmã. Graças a Deus, Senhor, a Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes, guia e mentor espiritual que acompanha a cada um de nós. Aqui estamos mais uma vez, dizendo presente, para mais um trabalho que esta casa, com tanto amor e carinho, oferece para todos nós, o estudo da doutrina espírita, em especial, o estudo do pensamento do nosso patrono Leon Denis. Que Deus abençoe, nos proteja, ampare e sustente nossa companheira Rosângela, nossa companheira Jussiara, que irão fazer uso da palavra, para que no final, Pai, do nosso trabalho, do nosso estudo aqui em nossa casa, todos nós que aqui estamos, como também os companheiros que nos acompanham pela internet, possam ter certeza do quanto foi importante estar aqui e ouvir as palavras do dia de hoje. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra para a companheira Rosângela, pedindo à esfera superior, a falange amiga de Denis, que ampare e sustente na noite de hoje. Bom trabalho, minha irmã. Que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Senhor Jesus por estarmos reunidos em seu nome. Nosso fundador, que muitos conheceram, o Altivo, ele sempre nos dizia que nós devíamos conhecer o pensamento, a ideia de Leon Denis, que é o patrono da nossa casa. E quando a gente pega uma página como essa de abertura, eu não sei se vocês acredito que sintam como todos sentimos, a gente fica até emocionado com a forma tão bela que Leon Denis tem de colocar as coisas para nós. Por isso ele é chamado poeta do Espiritismo, porque realmente Leon Denis tem uma forma de escrever encantadora, que até nos arrebata. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa forma arrebatadora, ele também tem uma forma instigadora de nos fazer pensar, de nos fazer sentir, de nos levar com ele onde ele quer que nós cheguemos, para que nós possamos sentir aquilo que ele teve a preocupação a vida inteira de nos dizer, que nós somos fortes, que nós somos filhos de Deus, que nós temos potências, que cabe a nós desenvolvê-las, que nós temos que confiar. Então, nós hoje vamos, rapidamente, em 40 minutos, 50 minutos, nós vamos conversar sobre um tema atualíssimo, importantíssimo, que se chama crise moral. Se nós pensarmos bem, nós estamos no meio, no olho do furacão de uma crise moral, que faz parte do processo da modificação da condição do nosso planeta, da conhecida transição planetária. É isso mesmo, está tudo certo. Mas Denis tenta nos mostrar hoje como é que o conhecimento pode fazer toda a diferença na nossa vida. E aí a gente começa pelo nome do livro, Depois da Morte, né? A gente sempre costuma brincar, o Hélio também faz muito isso, porque o título é Depois da Morte, mas não tem nada a ver com a morte. Pelo contrário, é um livro que bota a gente para cima, que estimula, que deixa a gente embevecido com a beleza, né? Trata de vários assuntos, e ele começa falando exatamente sobre a doutrina secreta e as religiões. No fundo, tudo que nós estamos estudando estava meio que adormecido e foi sendo trazido aos poucos à medida que nós fomos crescendo espiritualmente, mas estava tudo ali, porque a lei de Deus é a mesma, sempre foi e sempre será. Nós vamos entendê-la melhor, de forma mais ampla, à medida que nós formos evoluindo.
mas já está tudo aí. Muitos já estão acessando praticamente tudo, aqueles que já caminharam. E nós estamos caminhando nessa direção. Então, no início desse livro belíssimo, que se chama Depois da Morte, mas que de morte mesmo não tem nada. É um livro fantástico, fantástico, para que nós possamos ler e sentir. É até o livro predileto do Hélio, não é, Hélio? Você não fala sempre que Depois da Morte é o seu livro predileto? Essa semana os meninos colocaram uma partezinho no... Nós temos um grupo de Zap, que quem não tem, né? E esse grupinho é um grupo que da parte da divulgação doutrinária, e eles perguntaram qual era o livro predileto de Denis, para que a gente pudesse botar no Instagram e outros lugares, pequenos trechos, né? Para aguçar, né? Nossa, eu fiquei com maior dificuldade. Eu me lembro que o Saulo colocou que o dele é o cristianismo e o espiritismo, o Hélio com certeza Depois da Morte, mas tem cada livro, gente, maravilhoso, maravilhoso. Se tiver achando assim com dificuldade que não vai, talvez eu não entenda, talvez, pega um na biblioteca, no Céu de Quatro nós temos uma biblioteca, pega um livro de Denis lá e vê, de repente se gostar, aí vale a pena, porque são livros fantásticos. Parando agora de fazer a apologia do nosso querido patrono, e conversando um pouco mais sobre o tema, ele vem falando no início, nós estamos terminando com esse tema, a primeira parte do livro, que fala de crenças e negações. Nós estamos terminando essa parte com esse tema, crise moral. Então ele vem falando como é que foi acontecendo, tanto ele dá uma pincelada no povoamento, na forma do aparecimento das criaturas naqueles espaços, e também como é que essa doutrina secreta foi se expandindo, sendo vedada a alguns, os iniciados tendo acesso, e aí passou pela Índia, pelo Egito, pela Grécia, passou pelo cristianismo, pelo materialismo e pelo positivismo. Kardec viveu no século em que a ciência, século de ouro, né, em que a ciência se desenvolveu muito naquela fase. Nós não tínhamos muitas coisas que naquele século foram descobertas pela ciência, e a partir daí só cresceu, só aumentou. E houve uma grande dedicação a isso e um certo esquecimento de valores, nada parecido com hoje, né? Que a gente se preocupa muito com a matéria e muitas vezes esquece dos valores reais. E isso causou um certo enfraquecimento, gerando a crise moral. Resumindo, a nossa conversa vai ser um pouco em torno disso. Mas vamos tentar começar já a trazer para os dias de hoje. Porque a principal razão de nós estudarmos a doutrina espírita é para que nós possamos trazer para o dia de hoje e ver como é que nós podemos, com esse conhecimento, ajudar no nosso processo evolutivo. Afinal de contas, foi para isso que nós encarnamos. Todos nós estamos reencarnados para promover a nossa evolução. Graças a Deus, nós temos essa abençoada doutrina e essa casa bendita que nos acolhem e nos ajudam para que nós possamos entender e perceber onde nós estamos nessa crise moral que nós estamos inseridos, porque estamos. A gente às vezes se pega assustado, às vezes se pega agoniado com as coisas que estão acontecendo e às vezes se pega fazendo, sendo o protagonista da ação contrária completamente àquilo que nós estamos aprendendo, o que faz parte do nosso processo de crescimento. Mas nós estamos, nesse momento, no meio dessa crise. E então Leon Denis vem nos dizendo que o progresso intelectual, ele, de certa forma, ele multiplicou as necessidades da existência. A civilização progrediu bastante na parte intelectual, na parte científica, mas não progrediu na mesma intensidade na parte moral. E esse progresso criou para nós uma série de novas necessidades que nós não tínhamos. Eu vou só dar um pequeno exemplo, e isso eu nunca tinha pensado nisso. Há algum tempo, conversando com um amigo nosso, com o Albano, ele fez um comentário e eu falei, gente, não é que é mesmo? Ele falou, a gente não percebe, mas olha como a gente, com o progresso tecnológico, criou necessidades para nós. Então, a maioria de nós tem um carro, e o carro é uma família, traz um monte de necessidades. A gente tem um celular,
que a gente viaja o mundo nele, desde que a gente tenha uma boa internet agregada a ele, tenha uma boa memória. Eu não sei esses nomes não, porque isso não é do meu tempo, mas é assim. Se a gente não tiver uma rede, não consegue usar. Então a gente não tinha. No máximo, eu lembro quando saiu o telefone, eu fiquei super feliz. Eu acho que eu já tinha uns 19 anos. Olha só, gente, quando meus pais puderam comprar um telefone. E foi TV a cores, e aí daí a gente já tem uma TV que fica, tem uma da Samsung, não sei se vocês viram, que ela recebe, não sei como, a mesma textura que está na parede. Olha isso, gente, que loucura. Por outro lado, a ciência também caminhou muito, nos ajudando nas nossas necessidades, no momento em que a gente consegue saber que um médico que está do outro lado do planeta opera um coração via internet, por um robozinho que está aqui trabalhando, assessorado por médicos aqui no Brasil. Isso é uma coisa linda, uma coisa fantástica. A ciência não trabalhou só para nos ajudar a dificultar essa questão da crise moral. Por exemplo, o carro. Quantos carros a gente tem na rua? Às vezes você pega um engarrafamento enorme, quando você passa, não tem nada. Quando você passa, você já passa irritado. Aí tu já acabou com você. Tu já passa ali. Quando você vê que não tem nada, então aí é que danou-se. Porque aí você, mas como é que pode? Então o progresso, porque nós não sabemos muito bem lidar com isso, acabou trazendo para nós uma série de dificuldades que nós não tínhamos. Antigamente a gente não tinha conta de nada. Agora a gente tem conta de celular, de internet, de TV a cabo, de luz e vamos embora. Escola, explicador, condução e vamos embora. Então, a gente, com o progresso, acabou criando para nós uma série de necessidades que a gente se sente na obrigação de honrar, de cumprir, e isso gera em nós um foco, muitas vezes diferente daquele, capaz de nos ajudar realmente na estrutura do nosso progresso. Principalmente se nós não criarmos em nós valores que nos defendam da comparação. Ah, não, fulano isso, eu quero aquilo. Aí a gente começa a tirar completamente o foco do espírito imortal que nós somos, para que nós possamos atender às demandas que a vida material acaba nos meio que impondo, porque nós não colocamos em nós um entendimento robusto, como diz Leon Denis, daquilo que nós realmente viemos fazer ao encarnarmos. Então, eu sugiro, quem puder, que compre e leia esse capítulo da crise moral, que é, como a maioria dos capítulos de Denis, um pouquinho longo, e é muito, muito, muito rico de coisas que podem nos ajudar na nossa colocação diante das dificuldades. Quando nós conseguirmos entender qual é o papel da doutrina espírita, o papel desse conhecimento, trazendo para nós um direcionamento capaz de nos sustentar, porque vai nos responder às nossas necessidades, aos nossos anseios, aquelas perguntas que nós fazemos na hora da dor, aquelas perguntas que nós fazemos na hora da surpresa, daquilo que a gente, que absurdo, quando nós tivermos encontrado no conhecimento a resposta a essas questões que a princípio nós não conseguimos entender, com certeza nós estaremos muito mais serenos e tranquilos. Nós estaremos meio que isolados, embora vivendo no meio dessa crise moral que é bem atual, mas nós estaremos isolados. E mesmo que ela nos atinja, materialmente falando, nossa visão vai estar sempre no nosso futuro de ser imortal, que todos nós somos. Então, uma das coisas que Leon Denis chama muito atenção nesse capítulo é exatamente isso. É nós termos a noção do que nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós estamos indo. E foi isso que faltou aos homens, que fez com que os homens se desviassem da real necessidade na encarnação e passassem a ter uma visão mais imediatista e mais materialista. Gente, vamos combinar, como ele diz na página inicial mesmo, se a gente imaginar que a nossa vida é uma só, que a gente morreu, acabou, que a nossa vida é só esse momento, primeira coisa, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Uma correria louca,
uma luta danada, dificuldade aqui, alegria ali, mas sempre lutando para morrer e acabar. Isso não tem nem lógica. Diante de uma pessoa que pensa dessa maneira, como é que você vai dizer a ela que está tudo certo? Que Deus está realmente conduzindo e aquilo tudo está certo? Muito difícil. Então, realmente, o materialismo, ele cria, naquele que é materialista, ele cria uma visão extremamente imediatista e ele não está interessado em nada do que a gente tem para falar. Então, isso deve trazer para essas pessoas que têm essa visão muito distante da vida futura, do espírito, da alma imortal, deve trazer uma vida de muita dureza de alma, de muita dor, porque você não consegue respostas. E você luta, 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 de repente você consegue aquilo, e aquilo é tomado, porque aquilo não é teu. Nem o corpo é nosso. Então, mais uma vez eu digo, nós devemos agradecer a Deus por estarmos aqui nessa casa e podermos estar começando a pensar como espíritos imortais que todos nós somos. Então, vamos continuar aqui em torno da nossa lição de hoje. O nosso mal provém daquilo que nós ignoramos a respeito de nós mesmos, nos diz Leon Denis. À medida em que nós compreendermos o nosso papel, por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, à medida que nós conhecermos a finalidade de nós mesmos, as coisas começam a tomar um rumo completamente diferente. Porque aquelas coisas que incomodavam demais mudam completamente de valor para nós. Os valores se modificam e é isso mesmo que tem que acontecer. O dia que a gente escutar alguém falar assim, nossa, Ju, você está diferente, virou santa agora, vai ser freira, e começa aquelas brincadeiras e aquelas provocações, você fala, ai meu Deus, que bom, acho que eu consegui alguma coisa, porque realmente já estou parecendo com outros valores que incomodam, para aquele que não compreende. Isso é natural. Mas essa frase eu achei linda, que o nosso mal provém daquilo que nós ignoramos de nós mesmos. Então, o nosso conhecimento tem que nos ajudar nesse sentido para que nós possamos caminhar. Ele coloca como principal causa da crise moral ofertas vazias. Ele diz aqui, deixa eu ver um pedacinho aqui para ler para você. A situação moral de todos os infelizes que se dobram sobre o fardo da vida tornou-se intolerável. Entre duas doutrinas, as duas doutrinas materialismo e positivismo, que apenas oferece o nada, oferecem como perspectiva as dores, o termo de dos seus males, o fim daquilo, o nada. Então, realmente, não tem como, você não vai se sentir, eu estou sofrendo isso tudo para quê? Que coisa também, Deus é injusto. Claro que Deus é injusto. Se eu estou sofrendo para nada, para que sofrer? Se eu não tenho nada para... Qual é a finalidade do sofrimento? Continua Leon Denis. A consequência desse conflito de você ficar, meu Deus, isso tudo por nada, eu vou morrer e acabou. A consequência desse conflito se faz sentir em toda parte, na família, no ensino, na sociedade. A educação viril desapareceu. Alguns termos que Leon Denis utilizam eram termos mais... Se a gente vê aquela novela que está passando, que tem aquelas pessoas congeladas e o vocabulário deles é um vocabulário muito mais rico. Então, é como a leitura que a gente faz dos livros que foram escritos em 1880 e pouco, 1890, finalzinho, início de 1900. Então, é um vocabulário diferente. Mas o que ele quer dizer é que aquela educação de fibra que falava para nós da moral, do dever, do direito, ela enfraqueceu. E não enfraqueceu? A gente não está vendo isso hoje? Eu acho que Leon Denis, quando escreveu, eu estava pensando em 2018, 2017, ele escreveu. Continua ele, nem a ciência e nem a religião sabem mais fazer almas fortes e bem armadas para os combates da vida. É muito comum nós ouvirmos dos espíritos que dirigem a nossa casa que o conhecimento nos fortalece para que nós estejamos mais firmes e mais preparados para as dificuldades naturais da vida no mundo de prova e expiação como é o nosso. Então, viver na Terra achando que aqui a gente não vai ter dificuldade, mas a doutrina espírita fala que tem que sofrer. Não, fala não. Fala não.
ela nos fala que a gente tem que aprender a fazer as nossas escolhas com base na lei de Deus. Outra coisa interessantíssima que eu vi aqui que Leon Denis coloca para nós é a questão da ideia que sempre houve, que está na página inicial, da divindade no homem. Nós não somos ateus, o homem não é ateu. A maioria, 99,99% da população que está no planeta tem uma crença. E sempre teve. Eu lembro quando eu era do ginásio, gente, ainda tinha ginásio, tem muito tempo isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi a nossa professora de geografia mostrando que os índios fizeram um objeto parecido com um avião e adoravam como Deus. Por quê? Porque eles não entendiam como é que podia voar, viram um avião e acharam que aquilo era o máximo, e aí endeusavam aquela montagem que eles haviam feito, porque aquilo era uma coisa totalmente além daquilo que eles tinham ou podiam entender. Completamente rude, sem entendimento de nada, mas tinham o sentimento de quê? Da divindade. Eles tratavam aquele objeto como se fosse um Deus. Então sempre houve no homem, o homem não é ateu, sempre houve necessidade. Mas o que a gente não conseguia ter eram respostas lúcidas que nos ajudassem. E aí veio Kardec, resolveu um dia atender o convite repetido do amigo que chamou para ir ver as tais mesas que falavam, que respondiam. Foi meio incrédulo. Quando ele entendeu que ali tinha uma resposta inteligente, falou, poxa, então tem uma inteligência ali. Não é possível que aquela madeira esteja respondendo, madeira não tem como responder. Aí ele foi investigar a causa, estamos nós aqui, 200 anos depois, quase conversando sobre a doutrina espírita, que nos fortalece, que nos esclarece. Então, continua Leon Denis, colocando então na questão da religião que não nos fortalecia e da ciência que não nos esclarecia o suficiente, colocando para nós a causa da crise. E ele diz como sair da crise. Ele diz assim, como a humanidade sairá desse estado de crise? Só há um meio para isso. Encontrar um terreno de conciliação entre o sentimento e a razão, para que eles possam unir-se para o bem e a salvação de todos. Se nós encontrarmos uma pessoa unicamente religiosa, ela talvez negue a ciência. Se nós conversarmos com um cientista sobre Deus, talvez ele negue a divindade. O que ele propõe é que encontrar um terreno de conciliação entre a ciência e a religião, entre a sabedoria e o amor, que são as duas asas que os espíritos nos dizem sempre que nós precisamos para evoluir. A asa da sabedoria e a asa do amor. Continua Leon Denis. Todo ser humano traz em si essas duas forças, o sentimento e a razão, sobre o império das quais ele pensa e age alternadamente. Uma hora a gente age com a razão, outra hora a gente age com o coração, né? Com certeza todos nós. Se for alguma coisa que nós amamos, com certeza nós vamos agir com um sentimento enorme. Agora, se for o filho da vizinha, nós vamos agir com a razão. Então ele continua. Seu acordo obtém das faculdades o equilíbrio e a harmonia, centuplica seus meios de ação e dá à vida a retidão, o acordo entre elas duas. Se nós conseguirmos ter um conhecimento que nos permita avaliarmos a nossa razão e trabalharmos sempre com o nosso sentimento associado à nossa razão, esse acordo vai nos dar, como ele diz aqui, equilíbrio e harmonia, e vai centuplicar os meios de ação à nossa vida de retidão, vai nos ajudar com isso. Então, ele diz, o que se produz em cada um de nós manifesta-se na sociedade inteira e causa a perturbação moral que a gente sofre. Eu acredito que nenhum de nós aqui seja um grande desordeiro moral. Eu acredito que não. Nós temos falhas morais, mas nós não somos mais grandes desordeiros capazes de termos atos constantes que choquem a sociedade. Eu acredito que nós não sejamos mais assim. Já fomos. Lá para trás, nossa, se a gente for ver, levantar a pontinha assim para olhar, é melhor nem levantar. Abençoado esquecimento do passado.
que faz com que vocês olhem para mim e pensem, nossa, ela deve ser boazinha, né? Deixa o véuzinho. Hoje nós não somos mais esses que provocam o choque. Mas nós recebemos condição de até entendermos aqueles e compreendemos. Não é uma engrenagem tão harmônica que nós desarticulamos, que mesmo assim, o que a gente pensa que não faz mal nenhum, vai atingir um outro, com certeza vai. Tanto para o bem, quanto para o mal. A gente sabe com a doutrina espírita, ela nos ensina que o pensamento, ele é uma força, ele vai com a nossa vontade. Então a gente, eu não falei nada, mas olha, quando eu falei eu pensei tanto na pessoa, tão irritada, que a pessoa recebe a minha vibração. Tudo é onda, tudo é energia, tudo é movimento. Então, a doutrina vai nos abrindo mais o leque, vai fazendo a nossa responsabilidade aumentar. E a gente para de botar a culpa nos outros e começa a pensar qual é a nossa responsabilidade. O que a gente pode fazer com o que a gente conhece? Para colocar um fim nessa perturbação moral que a sociedade sofre, é preciso que a luz se faça aos olhos de todos. É preciso que o novo ensino popular venha esclarecer as almas sobre a sua origem, deveres e destinos. Eu acredito que a maioria de nós não seja espírita de berço, talvez um ou outro, mas eu acredito que a grande maioria não seja. E posso garantir que a partir do momento que nós entendemos um pouquinho da doutrina, nós já começamos a fazer algumas modificações. A gente já começa a ajustar os nossos valores, a dar menos importância a algumas coisas que eram muito importantes, que a gente brigava por elas, e a gente começa, caramba, não é isso. Por quê? Porque a gente começa a modificar o nosso entendimento naquilo que ele falou sobre nós mesmos. Eu sou um espírito imortal e a minha finalidade é o progresso. Como é que eu estou me prendendo a isso? Eu sempre dou o exemplo da dona de casa, porque eu acho que 90% de nós faz isso. A gente vai arrumar tudo, põe o copo ali, aí vem, tá bonitinho, paninho e uma florzinha. Aí vem alguém, pega o paninho e chega para cá com a florzinha. Caramba, aquilo é um desafio. A gente vai lá, puxa o paninho e bota aqui. Caramba, eu botei aqui, estava tão arrumadinho. Será que alguma de nós aqui faz isso além de mim ou sou só eu? Olha, gente, a gente se irrita, solta uma vibração não muito amorosa, porque alguma coisa não está como a gente queria que tivesse. Esquecido de daqui a pouco a gente não vai estar nem mais ali, e aí? Então, à medida que nós vamos entendendo realmente qual é o nosso papel, como ele diz aqui, nossa origem, nossos deveres e o nosso destino. À medida que nós vamos entendendo isso, ele diz, tudo está aí, nesse entendimento da origem, do dever e do destino. À medida que nós vamos entendendo isso, com certeza nós vamos começando a promover em nós modificações. E ele continua dizendo, uma coisa importantíssima, a ideia que o homem faz do universo, de suas leis, do papel que lhe cabe nesse vasto teatro que é o universo, recai sobre toda a sua vida e influi sobre suas determinações. É segundo essa ideia que ele traça um plano de conduta, fixa para si mesmo um objetivo e caminha para ele. Aí a gente sente como era grande o pensamento de Leon Denis naquela época já, né? Leon Denis já traçava para ele um planejamento em relação ao seu destino de ser imortal. Nós estamos estudando para que nós possamos nos ver dessa forma. Foi com Leon Denis que eu aprendi que eu faço parte do universo. Então, quando eu vejo um céu muito lindo, eu falo, meu Deus, eu sou parte desse universo. E a gente pensa que não, mas essa luta, por exemplo, para proteger o nosso planeta, é um compromisso de todos nós. Então, se alguém pega um canudinho, que besteira, vai ser uma ou outra, que não importa, que seja meia tartaruga, que seja um sapinho, não importa, é nosso dever. Ajudar, porque nós fazemos parte desse universo. Nós estamos falando de uma coisa pequena, mas a nossa responsabilidade, o nosso dever, fazendo parte desse universo, como ele diz aqui, a ideia que a gente faz do nosso pertencimento a esse universo, vai modificar muita coisa. Só que nós ainda vamos ter que trabalhar bastante esse entendimento em nós, para que nós possamos
com esse entendimento, realmente promover alguma modificação. Mas vale pensar, todos nós que estamos aqui, os encarnados e os desencarnados que estão aqui também, todos somos parte desse universo. Todos temos responsabilidade com esse universo. Isso não é lindo, gente? Olha como isso muda a nossa posição. A gente está aqui preso na Terra pela força de atração, que é a gravidade, que nos faz ficar presos à Terra, mas nós somos almas que pertencemos a esse imenso universo. Olha que coisa linda. Pensa só como um ser que pertence a esse imenso universo. Isso é um exercício. Quando a gente começa a sentir isso, alguma coisa vai mudar, e é isso que Leon Denis está nos dizendo. Pode parecer uma coisa assim, isso é uma utopia, eu nem tenho tempo disso. Tem sim, que pena se pensar assim. Porque o que ele está tentando fazer, o que Leon Denis está tentando fazer e tentou fazer sempre, foi nos ajudar a nos entendermos, para que nos entendendo, sabendo quem nós somos, a nossa origem, quais são os nossos deveres e qual é o nosso destino. Os nossos deveres são aqueles deveres de trabalharmos pelo nosso progresso primeiramente e naturalmente pelo progresso do próximo. E o nosso destino é a felicidade, é a perfeição possível, é o bem-estar, é o belo. É um destino que está longe? É um destino que está longe. Mas a gente pelo menos já sabe que o destino é esse. Isso muda completamente. E, infelizmente, a gente vê, no auge dessa nossa crise moral, a gente vê os nossos amigos e irmãos lutando por posse, por poder material efêmero, que muitas vezes acaba num confronto de uma forma inesperada, esperada, mas indesejada para todos, e tudo aquilo muda, de repente tudo aquilo mudou. Nós já vamos começando com conhecimento e precisamos começar a ajustar o nosso foco. Onde é que eu estou colocando as minhas angústias? Onde é que eu estou colocando os meus anseios? Qual é o meu programa de vida? Qual é o meu projeto de vida? No sábado passado, teve o negócio da Bianca e da Aberê, foi sábado passado? Foi, né? Gente, ficar velha é triste, né? Já estou na dúvida, sábado passado. No sábado passado, a Bianca falou um negócio, a Bianca Cirila, ali no Céu de Quatro, nós tivemos um estudo lá sobre depressão, suicídio, e ela falou um negócio muito interessante. Se alguém chegasse hoje e perguntasse qual é o seu projeto de vida, quem daqui já saberia responder? Quem daqui já tem um projeto de vida? E não está se falando de vida material, eu quero ser engenheiro, Não, isso é muito legal também, porque isso aí vai nos ajudar na questão da inteligência, do desenvolvimento da inteligência. Qual é o projeto de vida como espírito? O que você quer para você, espírito? Como é que você vai sair da encarnação? Porque todos nós já sabemos que nós somos espíritos. Qual é o nosso projeto? Alguém já sentou, já tentou desenhar um projeto? Pensar assim, caramba, tenho que saber qual é o meu destino, de onde eu vim, quem sou eu. E isso a doutrina espírita nos dá. Esse conhecimento, essa condição de nós planejarmos, a doutrina espírita nos dá. Vão haver intercorrências de problemas, de dor? Vão haver. Mas no nosso planejamento tem que constar a nossa forma de reação, que também é, vamos dizer assim, nos é explicada pelo conhecimento. Continuando, deixa eu ver aqui mais um trecho que eu achei interessante para nós irmos conversando. Ele dá uns exemplos aqui no livro de alguns escritores materialistas que tinham essa questão do nada e mostra o quanto isso é prejudicial para a sociedade como um todo, porque muitas pessoas, lendo aquelas questões, aquelas afirmativas materialistas, se envolvem com aquilo e acabam se tornando pessoas também sem nenhuma expectativa, amargas, imediatistas, capazes de ter reações com essa visão, e isso atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Com essa opinião, o nada, essas pessoas que não têm perspectiva de nada, imediatistas e materialistas, ele diz, o efeito disso. Com essa opinião de que o nada é preferível à vida, pode-se espantar de que o homem tenha desgosto pela existência e pelo trabalho, se nada vai adiantar, ele vai morrer, acabou, nada, não tem nada ali depois disso, a expectativa é o nada. Bem diferente daquele que tem certeza da imortalidade, daquele que tem certeza de que vai continuar. O chato é que ninguém vai virar santo, isso é chato, né? Bem que podia, né?
Não vai virar santo. A gente, quando acordar, vai estar exatamente como a gente é. E não vai ter como esconder. Porque agora a gente esconde, né? A gente está rindo. Ai, tão boazinha. Agora, quando chegar lá, que a gente ficar rindo, só o olhar dos espíritos vão olhar para a gente e dizer assim, está rindo de quê? Sabe o que fez, não sabe? A gente, acabou o riso. Então, assim, a gente sabe que vai seguir, mas vai seguir como é. Se chegar lá e falar, cadê minha asa? Não vai ter, nada disso. Mas ele diz aqui, com a opinião de que não existe nada, que o nada é o fim, então, realmente, para que a gente vai trabalhar? Para que a gente vai fazer alguma coisa para progredir, para melhorar? Melhorar para quê? Se a gente vai morrer e acabou. Não é uma coisa lógica esse pensamento? Aí ele fala o seguinte, não é com tais doutrinas que se inspirará aos povos a grandeza da alma. Da alma, a firmeza dos dias ruins e a coragem na adversidade. Olha o que ele fala, que nós temos com a doutrina espírita, grandeza da alma, firmeza nos dias ruins e coragem na adversidade. Olha que coisa legal que a doutrina é capaz de nos dar. Muitos aqui com certeza já passaram experiências difíceis e foi o conhecimento, as certezas que a doutrina espírita agrega aos nossos espíritos que nós tiveram firmeza, nos fizeram ter firmeza nos dias ruins e coragem de continuar. Ele continua dizendo que uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto. Não tem para onde ir, não tem o que fazer. E ele diz, vem falando mais sobre o que o nada é capaz de fazer, e diz, entretanto, o ideal não está morto. A alma humana tem às vezes o sentimento da sua insuficiência, da sua miséria, da vida presente, mas tem também a necessidade do além. No pensamento do povo existe uma espécie de intuição que subsiste. Enganado durante século, tornou-se incrédulo diante de qualquer dogma, mas não é cético. O homem não é cético. Ele acredita, ele sabe, ele sente por quê. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou aos espíritos onde é que estava gravada a lei de Deus, como é que o homem poderia responder, como é que ele ia conhecer a lei de Deus, os espíritos explicaram a ele que a lei de Deus está gravada na consciência. A partir do momento que nós nos tornamos conscientes, ali nós já temos conosco, na nossa bagagem, agregado, por questão de justiça divina, as suas leis, que são as mesmas em todo o universo. Mas o entendimento delas, a compreensão delas, é que vai modificando à medida em que nós mesmos nos modificamos. Isso é fácil de entender porque isso acontece com a gente. Quem é que já não leu, por exemplo, um livro que todo mundo lê mais de uma vez, normalmente o Evangelho ou o Livro dos Espíritos? Aí passa um tempo, lê de novo. Nossa, parece que é outro livro. Passa um tempo, lê de novo. Por quê? Porque o nosso conhecimento, a nossa maturidade, vai nos fazendo ter uma compreensão ampliada. E à medida em que nós vamos ampliando o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa visão das coisas vai se modificando também. Graças a Deus. Então, o que ele nos diz aqui é que a gente, porque passou séculos sem poder falar, aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento eram queimados, aqueles que podiam atrapalhar o poder eram mortos. Em nome de Deus, a gente não podia falar nada, porque a gente... Não sei se vocês já viram, um parênteses, um filme, Paulo, o Apóstolo de Cristo, que saiu esse ano, no início do ano. Ele já está até no Now, eu falo sempre, porque esse filme é muito lindo. E é chocante, porque a gente vê como é que os homens, naquela época do Cristo, depois do Cristo já, se utilizavam do poder, já depois do Cristo, para resolver suas questões de poder mesmo. Então, os cristãos eram colocados nos postes para fazer, amarrados o pau para virar poste de luz. Queimava eles para que aquele fogo iluminasse a rua para eles passarem. Então, a gente fazia muitas coisas, a gente que eu digo é a humanidade, nós fazemos parte dela, nós fazíamos muitas coisas completamente contrárias que fez com que nós ficássemos, como ele diz aqui, desacreditássemos mesmo da divindade. Mas incrédulos diante de qualquer dogma, não de Deus.
porque nós éramos incrédulos daquilo que o homem dizia, mas tínhamos dentro de nós o sentimento da divindade. Não éramos céticos. Era uma coisa confusa, era uma coisa vaga. E ele diz aqui, um instinto confuso mesmo de imortalidade, como está na mensagem de abertura, está no dia 2 de novembro. Quantas e quantas pessoas vão ao cemitério, choram e tal, por aqueles entes queridos. Se o ente querido morreu e acabou, e eu estou chorando por causa disso, o que adianta eu estar ali no cemitério, se ele morreu e acabou? Quem vai receber o meu carinho e meu choro? Então é confuso nesse sentido. Se a gente vai ali, é porque no fundo a gente sabe que não morreu. Então, ele vem nos mostrando para que a gente vá raciocinando, e ele diz, o povo não é ateu, já que crê na justiça e crê na liberdade. E as duas existem por ordem de leis eternas e divinas. Esse sentimento, o maior, o mais belo que se possa encontrar no fundo da alma, esse sentimento dessa certeza da divindade, é o que nos salvará. Bastará fazer com que todos compreendam que essa noção gravada em nós, é a própria, gravada em nós, na nossa consciência, é a própria lei do universo, que ela rege todos os seres e todos os mundos, que através dela o bem deve finalmente triunfar do mal e surgir da morte. Esse é o destino. Isso aí é o que vai acontecer. Agora, olha que coisa linda, gente. Essa lei, ela é a lei está gravada em nós, é a lei do próprio universo que rege todos os seres e todos os mundos. Olha que coisa linda. E é isso. À medida que a gente vai estudando e vai entendendo, percebe que não pode ser diferente. Não pode haver uma lei regendo um planeta e uma lei regendo o outro. Por quê? Materialmente falando, eles iam chocar. Porque esse aqui precisa de uma determinada curva, de uma determinada velocidade, e esse aqui de outra, e só que elas não se ajeitam e eles acabam que vão... É tudo perfeito. Isso foi uma outra coisa que me encantou profundamente quando a gente começa a dar as primeiras noções do sistema solar, como é que consegue a Terra girar em torno dela mesma, em torno do Sol, e a gente não está nem tonto. Gente, eu ficava encantada. Isso não é fantástico? Como é que passam as estrelas, passam os planetas e ninguém bate ninguém? É fantástico. Os matemáticos até hoje reconhecem a grandeza de quem calculou tudo isso, porque isso não é obra do acaso. Não é. À medida que a gente vai ouvindo Leon Denis, vai lendo Leon Denis, vai estudando Leon Denis, o que a gente vai descobrindo? Que essa lei universal é a mesma lei que rege a nós todos. E nós estamos inseridos nesse contexto imenso e maravilhoso. E nós fazemos parte disso. Olha, gente, isso é muita coisa. Então, a gente tem um imenso valor. E o que nós estamos fazendo com esse imenso valor que nós temos? Terminando, ele diz que, olha só, gente, nós estamos no dia 25 de outubro de 2018. Ele diz o seguinte, isso em 1900... A hora presente é uma hora de crise e renovação. Parece com uma coisa que a gente está vivenciando? Uma hora de crise e renovação. O mundo está em fermentação. O mundo, a corrupção cresce, a sombra se estende, o perigo é grande. Mas atrás da sombra entrevemos a luz. Atrás do perigo vemos a salvação. A sociedade não vai perecer. Se ela traz em si mesma elementos de decomposição, também os germes da transformação e elevação estão na sociedade. A decomposição anuncia a morte, mas precede também o renascimento. Então, para nós ficarmos um pouco mais tranquilos com relação à situação que nós estamos vivenciando, é uma situação necessária, infelizmente, para que nós possamos ter o recomeço. Enquanto humanidade, nós não estamos falando só do Brasil. A gente vê, está acompanhando no mundo todo, coisas que nos chocam muito. E a gente sabe, pela orientação dos espíritos, que isso faz parte do processo da renovação do planeta. E muitos não vão voltar para cá. Muitos vão ser deslocados para outros planetas, para que o nosso planeta possa continuar a sua trajetória. E particularmente o nosso país, que é o coração do mundo e será
por missão a pátria do Evangelho, não está dizendo que nós vamos ser o país mais tecnológico, o país mais rico, não. Está dizendo que nós vamos ser o país que mais vai vivenciar o Evangelho, que vai ser um exemplo de amor, um exemplo de solidariedade, um exemplo de fraternidade, que nós, os filhos do Brasil, seremos realmente irmãos. E seremos. Isso é uma destinação nossa. De onde virão a luz, a salvação e a elevação? Não é da igreja, não é da ciência, porque a igreja é impotente para regenerar todo o espírito humano. A ciência, ela não se ocupa nem dos caráteres nossos, nem das nossas consciências. Para elevar o nível moral, para se fazer essas duas correntes que atingem igualmente a esterilidade serem superadas, o que é necessário ao homem é uma concepção nova do mundo e da vida, que, apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, na observação dos fatos, fixe o objetivo de exigência e regule a nossa marcha adiante. O que é necessário é o ensino de onde se extrai um móvel de aperfeiçoamento, uma sanção moral e uma certeza do futuro. Vamos pensar na doutrina espírita, um móvel de aperfeiçoamento. A nossa doutrina nos estimula o tempo inteiro e nos diz que a finalidade da nossa reencarnação foi o nosso aperfeiçoamento, a nossa reforma moral. Esse é o estímulo que nós recebemos. Uma sanção moral. Existe uma sanção moral natural, que é a lei de causa e efeito, que pode funcionar como sanção, mas também pode funcionar como um grande estímulo. Ela é sanção no momento em que eu disparo uma ação, da qual eu vou estar escravo da reação, uma ação que não seja uma ação do bem. Aí eu vou ter sanção. Mas se eu disparar uma ação do bem, naturalmente o que vai voltar? Uma vibração boa, um pensamento bom, um pensamento de amor. Então, na verdade, a nossa doutrina até agora atende esses dois quesitos. Um móvel de aperfeiçoamento, uma sanção moral e uma certeza do futuro. Não há como, se nós estudamos a doutrina espírita, nós não termos certeza absoluta do futuro, pelos imensos testemunhos daqueles que já foram e que vêm com dados incontestáveis nos falar, por tudo aquilo que os espíritos nos ensinam, nos mostram e nos estimulam. Essa concepção e esse ensino já existe. No meio das disputas e divulgações das escolas, uma voz se faz ouvir, a dos mortos. Leon Denis foi um grande, vamos dizer assim, propagador da comunicação e do respeito e da valorização das comunicações dos mortos, que naquela época estava explodindo, né? Hoje a gente está acostumado. Todos os dias que tem reunião pública com palavra do plano espiritual no final, é uma comunicação de um morto, porque os espíritos são desencarnados. Então, nós temos na nossa casa, a gente escreve, a gente toma passe, em tudo isso existe a influência daqueles desencarnados, que dirigem a nossa casa. Quem dirige a nossa casa é o plano espiritual, que nos dá as diretrizes, que nos diz como fazer. Então, a nossa casa tem essa possibilidade da comunicação com os mortos. Eu sempre brinco, digo que se alguém tiver medo de morto, não pode vir aqui, porque aqui deve estar cheio, gente. Se a nossa população aqui é de umas 50, 80 pessoas, de desencarnado deve estar lotado. E não é com um teto assim, não, é aberto. Então, são muitos. E eles vêm, porque muitos nunca tiveram a oportunidade que nós estamos tendo agora, e a gente vê muito isso na desobsessão, de ouvir, enquanto encarnados, sobre a imortalidade, dessa forma organizada como Kardec deixou para nós. De ouvir que eles iam ser exatamente o que são, de que iriam ter a vida que plantaram, que semearam enquanto encarnados. Então nós temos em nossas mãos um tesouro enorme. Continua Leon Denis nos dizer, essa voz é dos mortos. Do outro lado da tumba, eles se revelaram mais vivos do que nunca. Diante das suas instruções, o véu que nos escondia a vida futura caiu. Lê André Luiz. Vai ver que mundo existe no plano espiritual. Na filosofia dos espíritos, encontramos a doutrina secreta, que envolve todas as idades, deixou de ser secreta, é para todos.
O Lawson, quando começou a reunião, estava anunciando que a gente tem evangelização para bebê, tem evangelização para criança, tem evangelização para o jovem. É a mesma coisa. O livro usado é o livro dos Espíritos, adaptado a cada faixa, em função do entendimento de cada um. Não tem nada oculto, está tudo assim disponível para que nós possamos conhecer. Então, ela continua dizendo que a doutrina nos fará reviver, reconstituir um momento capaz de abrigar todos os povos e todas as civilizações. A certeza da vida imortal torna-se precisa aos olhos de todos com as existências inumeráveis e os progressos incessantes que ela nos reserva na sucessão dos tempos. E para encerrar, eu vou ler uma coisa linda que ele coloca. Uma doutrina como a nossa, uma tal doutrina, pode transformar povos e sociedades, levando a claridade a toda parte onde há noite, fazendo fundir com seu calor tudo que há gelo e de egoísmo nas almas, revelando a todos os homens as leis que os unem nos laços de uma estreita solidariedade. Ela fará a conciliação com a paz e a harmonia. Através dela, aprendemos a agir com o mesmo espírito e o mesmo coração. A humanidade, consciente da sua força, avançará com um passo mais firme para seus magníficos destinos. Desse ensino. Aí ele fala que ele vai, mais à frente, vai expor mais sobre esse ensino na continuidade do livro. Então, quando a gente escuta Leon Denis com essa força toda falar da grandeza das nossas possibilidades, tem um livro, O Problema do Ser e do Destino, que ele fala muito sobre as potências da alma, na parte terceira, nos instigando a desenvolvermos em nós essas potências que estão aí. Basta que nós entendamos de que maneira nós possamos desenvolvê-las. Isso não é para os outros, isso é para nós. Isso é para que cada um de nós veja de que maneira pode aproveitar esse entusiasmo, essa visão clara e firme de Leon Denis, do nosso destino grandioso, e fazer com que isso possa nos inchando a alma, possa nos ajudar para que nós já busquemos essa alegria. Não vai deixar de ter problema, não vai deixar de ter dificuldade, não vai deixar de ter luta, só quando nós estivermos num planeta de outra categoria. Por enquanto, nós precisamos disso como verdadeiros degraus para nosso crescimento, para nossa elevação. Se a gente não tiver dificuldades, a gente não tem impulso para caminhar, por enquanto. Porque daqui a pouco nós vamos estar tão conscientes do nosso papel nesse imenso universo, que nós caminharemos espontaneamente, por livre vontade. Eu quero, e aí nós vamos. Então, que Jesus nos dê a graça de compreendermos essa vibração confiante e firme de Leon Denis e colocarmos no nosso dia a dia. Naqueles dias que a gente acorda mais desanimado, acorda assim, ai, hoje eu estou tão estranho, não estou bem. Vamos pensar em Denis. Não, que isso? Eu sou filho de Deus, estou com problema, muito problema, mas se eu ficar deixando a minha vibração cair, isso não vai me ajudar. Eu quero melhorar, eu quero conseguir. Vamos reagir, vamos trabalhar as nossas possibilidades, as nossas potências. Agora, para a gente fazer isso, tem que estudar Leon Denis. Eu ouvi o Lawson falando no início que dia 12 começam as inscrições para os cursos. O estudo é que vai nos ajudar a ter dentro de nossa alma, e isso não tem como ninguém tirar de nós, a certeza absoluta de que nós somos espíritos imortais e o nosso destino não é outro, senão a beleza, a grandeza, a paz, a luz. Basta que cada um trabalhe por si. Que isso não tem, se tivesse pílula era muito bom, mas não tem. É trabalho. Mas é trabalho com alegria, por decisão. Ninguém precisa sofrer para aprender. As dificuldades vão existir, não há dúvida. Mas a gente pode olhar para elas como desafios de crescimento. E não deixar que elas nos abatam, que elas nos... Ah, mas está doendo muito. Se eu não estiver conseguindo, eu procuro um amigo, procuro alguém do atendimento fraterno, escrevo para o plano espiritual, vem tomar paz, busco. Não, eu não vou, e vamos em frente. Com certeza isso vai nos fortalecer e nós vamos conseguir viver no mundo sem sermos tão do mundo. Entendendo que o nosso destino é muito além, é lá na frente, e nós vamos chegar lá.
Depende muito, a forma como essa caminhada vai ser, só depende de nós. Porque ajuda nós temos, e muita. Que Jesus então nos abençoe, que o nosso Mestre Jesus, o nosso querido Mestre também, Leon Denis, nos inspirem para que nós consigamos vencer, mais do que tudo, a nós mesmos. Que Jesus então nos dê muita paz, nos leve de volta aos nossos lares com muita vontade de pensar Leon Denis, e como diz o nosso amado Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz a todos. Muita paz, né, meus irmãos? É o que nós estamos precisando e muito. Agradecemos a companheira Rosângela pelo trabalho realizado nesta noite. Com certeza a mensagem atingiu nossos corações. Que ela possa estar conosco em outras oportunidades. Vamos então dar seguimento ao nosso trabalho dessa noite, partindo para o segundo momento, que é o momento dos passos. E a lição do Evangelho que servirá como sustentação para a companheira Jussiara é a lição do capítulo 7, como dissemos no início, bem-aventurados os pobres de espírito. O item que fala sobre todo aquele que se eleva será rebaixado. Que de início nós temos aqui uma passagem de Jesus, e quem nos lembra é Lucas, no capítulo 14, item 1 e 7 a 11. Nos diz assim Lucas, lembrando Jesus. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali tomar a sua refeição, e aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que a outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer: dai vosso lugar a este. E vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer: meu amigo, vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Em seguida, temos uma explicação de Allan Kardec que diz assim: essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou com estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Ele apresenta uma criança como símbolo da simplicidade de coração e diz: aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. O mesmo pensamento fundamental é encontrado neste outro ensinamento: todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. E também neste: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos a grandes no mundo dos espíritos aqueles que foram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos aqueles que nela eram importantes e poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo o que realmente representa a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde: as virtudes, enquanto que outros tiveram que deixar o que fazia a sua grandeza sobre a terra, e que não se leva ao morrer: a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento ilustre. Nada mais possuindo,
Chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que perderam todos os seus bens até suas roupas. Eles só conservaram o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante ainda, porque vem acima deles, resplandecente de glória, aqueles que na terra eles espezinharam. E assim encerra Allan Kardec. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que se ocupam os mais altos postos em uma encarnação descem às mais humildes condições na existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Portanto, não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se for do vosso merecimento. Pedimos então os nossos companheiros médiuns que se dirijam para o local de trabalho da forma mais silenciosa possível, sempre contando com o amparo dos guias espirituais. Esse trabalho mediúnico é um trabalho exclusivo dos trabalhadores da nossa casa. Qualquer desconforto de algum irmão presente, abra os olhos, mantenha-se com um pensamento elevado, que com certeza os guias espirituais estão presentes ao nosso lado, sustentando, para que o trabalho do passe possa transcorrer da melhor forma possível. Trazendo sempre em nossa mente, em nosso coração, a imagem do médico dos médicos, o nosso irmão Jesus. Senhor Jesus, amigos espirituais da casa de Leon Denis, aqui estamos mais uma vez para receber esse passe de que tanto nós precisamos, Senhor, para equilibrar nosso corpo e nosso espírito. Fortalece, Senhor, a todos nós aqui presentes. Ampare e sustente nossos companheiros médios, junto com seus guias espirituais da tarefa, de forma, Senhor, como dissemos, a equilibrar nosso corpo e nossa alma. E assim, Senhor, como também pedimos, que ampare e sustente nossa companheira Jussiara, que fará uso da palavra em torno do Teu Evangelho. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar o trabalho de passe nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Que possamos permanecer com essas amorosas vibrações dos benfeitores espirituais, nos ajudando nessa reposição das energias. Nós estamos diante do capítulo que vem trazendo para nós mais uma oportunidade de reflexão à luz da doutrina espírita, pelo olhar do espírito imortal que somos. Quando o nosso amigo Lawson leu aqui as duas passagens, nós pudemos observar que a reflexão nos faz pensar como filhos de Deus que somos. Nos convida a sair desse imediatismo da vida material. Traz para nós o olhar de Jesus, mostrando que o ser simples é exatamente essa cautela de entendermos melhor a posição que ocupamos. Nós, muitas vezes, não prestamos atenção nessa nossa oportunidade. E aí começamos a achar que somos os injustiçados, que está tudo muito errado.
E as passagens aqui lidas, bem-aventuranças, não nos esqueçamos, vem dizendo para nós que é exatamente na simplicidade que nós temos maior oportunidade de amadurecermos interiormente. É difícil para nós? Com certeza, não é tão fácil. Mas é esse o convite para, como observamos aqui no estudo da nossa amiga Rosângela, sairmos desse estado de dor desnecessárias muitas vezes. Essas dores que muitas vezes vamos acumulando no nosso coração, é porque custamos a entender um pouco o que seja essa simplicidade. Observemos a passagem hoje estudada aqui no Evangelho, o estudo trazido pelo olhar do patrono da nossa casa. Essa crise moral se dá exatamente por causa desse poder que achamos que é o mais necessário para nós. As coisas que ficam. Na verdade, o que nós levamos é exatamente o que Lucas anotou e o que Kardec desenvolve para nós. O que vai conosco é a nossa criação interior. Essa é a nossa herança, a nossa visão de filho de Deus. A fortuna, os bens materiais, isso tudo nos ajuda a circular no mundo da matéria, mas não é a essência. A essência somos nós, o nosso sentimento, a nossa compreensão conosco diante dos fatos da vida. Isto é que vai falando de nós. Essa é a nossa construção. Esse sou eu, cada um de nós. Então, que prestemos mais atenção em nós mesmos, que possamos olhar com esse olhar reflexivo, a autorreflexão. Quando nós adentramos a esse convite da doutrina espírita, nós já sabemos, não somos o hoje, somos o ontem, preparando o amanhã. E vimos aqui em muitos momentos a Rosângela falar para nós, a vida é futura. Então, o olhar é espiritual. Estar no mundo sem ser do mundo. É isso. É entender a nossa experiência, sabendo que o que vamos levar conosco é a construção interna. Que Jesus nos abençoe nesse caminho de compreensão. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, unidos num só pensamento, para agradecer por mais essa oportunidade. Pai, aqui estamos mais uma vez, muito agradecidos a Ti, por mais essa grande oportunidade que nos deste, de estar nesta casa tão bendita, tão importante em nossas vidas, para estudar essa doutrina tão importante em nossas vidas, nos fortalecendo, nos dando esperança, mas principalmente, Senhor, cada vez mais a vontade de viver. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, onde através da palavra amiga pôde tocar o coração de cada um de nós. Como também pedimos, Senhor, que fortaleça e ampare a equipe trabalhadora da nossa casa, a direção material, para que possamos estar aqui presentes, dando boas-vindas, recebendo com todo carinho a todos aqueles que chegarem em busca de uma palavra amiga, de um consolo,
e de uma esperança que conforte seus corações. E assim, Senhor, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para encerrar os trabalhos dessa noite, dizendo graças a Deus. Lembramos que quem desejar, teremos atendimento fraterno, tá ok? É só aguardar um pouquinho aqui na frente, que o médium irá conversar com você.